Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 21 de janeiro de 1793. Luís XVI é guilhotinado em Paris. Luís XVI, aos 38 anos, é executado na guilhotina no domingo 21 de janeiro de 1793, na Praça da Revolução, hoje Praça da Concórdia, em Paris. O rei abatido havia sido retirado no começo da manhã da prisão do Temple. Ele foi transportado não na charrete habitual dos condenados, mas sim na viatura do prefeito de Paris, a pedido deste, e conduzido ao local do cadafalso. Ao pé do patíbulo, volta-se para o abade Edgeworth de Firmont, que havia sido requisitado pela Assembleia para assisti-lo em suas horas derradeiras. Segundo o próprio verdugo, Luís XVI morreu dignamente, animado por uma fé profunda. Com as mãos atadas às costas, o rei avançou até a borda do cadafalso, fez calar os tambores e gritou à multidão: "Franceses, morro inocente, perdoo os meus inimigos, desejo que minha morte seja", porém um rufar de tambor cobriu suas derradeiras palavras. Tão logo Luís XVI foi decapitado, o algoz Sanson mostrou sua cabeça à multidão, escolhida a dedo e composta exclusivamente por sans-culottes, guardas, soldados e federados, ou seja, ardorosos revolucionários. A multidão reagiu: "Viva a nação! Viva a República!" Examinados a posteriori, entre seus erros mais graves, podem-se destacar a reconvocação do parlamento em 1774, que se voltou contra si, a demissão do ministro das Finanças Turgot em 1776, a sabotagem à tentativa de uma monarquia constitucional subordinada ao legislativo em 1791 e, finalmente, a declaração de guerra à Áustria em 1792. A seu crédito, em contrapartida, Luís XVI demonstrou uma grande preocupação com o bem-estar de seus súditos. Ele se recusou a permitir que a Guarda Suíça atirasse contra os manifestantes por ocasião das Jornadas Revolucionárias de 5 de outubro de 1789, em Versalhes, e em 10 de agosto de 1792, nas Tuileries. Luís XVI foi derrocado pelos revolucionários parisienses em 10 de agosto de 1792. Essa jornada marcou uma guinada na Revolução, até então moderada e liberal, levando os jacobinos e os montagnards à hegemonia política. 3 dias mais tarde, o rei foi preso no Temple, junto com sua família, sua mulher Maria Antonieta da Áustria, sua irmã Madame Elisabeth, seu filho o Delfim e sua filha Madame Royale. Em 20 de novembro de 1792, a descoberta oportuna de um armoire de ferro, um cofre-forte, nos apartamentos reais das Tuileries, trouxe à tona a correspondência secreta entre Luís XVI e Mirabeau, dando a entender que havia um complô com o Duque de Brunswick, príncipe soberano do Sacro Império Romano-Germânico. Em 3 de dezembro de 1792, diante da convenção, Maximilien de Robespierre dá o tom do futuro processo contra Luís XVI em um dos seus mais célebres discursos, em que figura pela primeira vez a expressão que viria a ter nos séculos vindouros ampla repercussão política e jurídica: criminoso contra a humanidade.
Em nome dos montanhars, determinados a fazer avançar a revolução, Robespierre defendeu a necessidade de condenar o rei para legitimá-la. Os deputados girondinos temiam desordens e novas dissensões se o rei fosse executado. Queriam pôr fim à revolução assim que a democracia fosse instalada e o inimigo repelido, mas não puderam evitar a abertura de processo contra Luís XVI. O rei compareceu em 11 de dezembro de 1792 diante da convenção, constituída em tribunal e instalada na Salle Manège, nas Tuileries. O monarca foi acusado de alta traição por ter feito jogo duplo diante das assembleias nascidas da Revolução, de tentar fugir ao estrangeiro em junho de 1791 e de ter conspirado com potência estrangeira. Ao se abrir o processo, Luís mostrou-se sereno e confiante. Sua sinceridade impressionava até o mais radical de seus adversários, como Marat, que em seu jornal exprimiu sua empatia pelo acusado. Todavia, com o desfile das acusações, Luís XVI perdeu totalmente as ilusões, apesar da dedicação de seus defensores. No dia de Natal, Luís XVI redigiu seu testamento, que, no momento em que se dirigia ao cadafalso, pediu aos funcionários municipais que fosse entregue à sua mulher. Em 15 de janeiro de 1793, 707 deputados dos 718 presentes julgaram o rei culpado de conspiração contra a segurança do Estado. Por 423 votos a 281, rejeitaram em seguida a ideia dos deputados moderados da Gironda de fazer ratificar o julgamento pelo povo. Por fim, mediante votação nominal e aberta que durou 36 horas, os deputados se pronunciaram sobre a pena a ser aplicada. Cada um foi chamado a justificar seu voto. A maioria exigida era de 361 votos e 387 deputados pediram a pena de morte, mas 26 abriram a possibilidade de sursis. Com efeito, faltou apenas um voto para que Luís XVI escapasse da guilhotina. Entre os montanhars que votaram pela morte, figurava Filipe de Orleans, primo do rei. Deveu, portanto, Luís, ao primo, não poder ser beneficiado pela sursis. Ironia do destino. Filipe de Orleans seria mais tarde ele próprio guilhotinado junto com os montanhars, mas seu filho viria a reinar sob o nome de Luís Filipe I. Entre os convencionais que votaram pela morte do rei, figurou Louis Lepelletier de Saint-Fargeau. Ele iria também pagar com sua vida. Este jovem aristocrata fora, sob o antigo regime, presidente do Parlamento de Paris. Deputado da nobreza de Yonne aos Estados Gerais, ele se alia em julho de 1789 ao campo da Revolução e iria desde então defender as novas ideias com tanta fogosidade quanto se pôs anos antes a defender os interesses dos privilegiados. Deve-se a ele o artigo 3º do Código Civil. Todo condenado à morte terá sua cabeça decepada. Foi apunhalado na véspera da execução de Luís XVI por um ex-guarda do corpo do rei, Philippe Paris, num restaurante do Jardin Égalité. O assassino queria vingar a condenação do rei. A convenção prontamente declarou Lepelletier mártir da Revolução e o pintor David lhe preparou funerais grandiosos. Seu cadáver, nu, contornado de flores, foi assim transportado com grande pompa ao Panteão. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.